Agora a gente vai falar sobre Sarasvati e a purificação da sabedoria, né? Tem uma sabedoria muito profunda no estudo de Sarasvati, que é o conjunto de informações que nós trazemos, né? A gente vem como seres, nós somos seres espirituais, vivendo experiências humanas, experiências materiais, né? E nessa sabedoria, nós trazemos dois grupos clássicos de informação. O grupo de informação do espírito, que vai ser representado pela alma, no qual a gente viu aqueles três poderes, né? A vida, a luz e o amor. Então, a gente traz todo um acervo, um arquivo de conhecimento que a gente vai chamar, dentro dos estudos de yoga, de registros akáshicos, né? E o que isso significa? Akashi é o éter, é o elemento do espaço. Então, nesse grande espaço, que é exatamente o mesmo princípio que se usa na informática, por exemplo, né? A gente usa nuvem para guardar dados, mas não é um lugar físico. Mesmo assim, esse lugar é acessível, né? Então, ele é um espaço. E hoje, o que se vende na informática é exatamente a caixa, espaço, né? Então, quando nós estamos falando dessa sabedoria mais profunda, nós trazemos um acervo, um conhecimento e uma programação de alma para que quando nós fizermos a passagem aqui, a experiência aqui, a gente já traga programações no espírito, programações muito mais profundas que ajudam a gente a viver as experiências materiais aqui né, em Maya, né? No entanto, nós trazemos também um outro grupo de informações que tem a ver diretamente com a linhagem a qual esse nosso personagem aqui faz parte. Então, quando eu incluo, né, na minha composição, a partir do portal que eu passo para poder viver essa experiência, que é a minha linhagem familiar, eu também vou adquirir um outro conjunto de conhecimentos. Mas esse conjunto de conhecimentos, por ele ser mais denso, ele vai turvar a minha memória do ser espiritual que eu sou. E tudo bem, porque faz parte do processo. É efeito colateral da chegada, né, da passagem do portal para cá. Todo o processo de gestação no útero da mãe vai carregando esse acervo da linhagem da qual nós fazemos parte. Tanto o grupo informacional espiritual quanto o grupo informacional da linhagem, ela tem informações muito importantes para que a gente possa cumprir o nosso Dharma. Então não tem problema nenhum. O que a gente está vivendo, na verdade, é uma abundância, a manifestação de Lakshmi, deixando claro para nós que a gente vai ter como sustentar a nossa própria existência. Bom, então nós temos esses dois grandes grupos. Qual que é o problema que acontece quando a gente nasce? A cultura na qual nós fomos educados, no nosso caso, no Ocidente, ela tem uma leitura um tanto quanto fragmentada do ser. Então, a gente tem tudo muito dividido, né? A religião é trabalhada e estudada por um grupo, a política por outro, financeiro, a sustentabilidade financeira por outro, a questão cultural por outro, o papel feminino, o papel masculino. Então, essa fragmentação turva a nossa elaboração do ego. Porque esse ego é exatamente essa representação que a gente vai fazer entre a interação do mundo interno e a interação do mundo externo. Se a gente tem uma sociedade cultural que promove o nosso olhar extremamente para fora, para o material, e tem uma visão espiritual muito pequena, muito pouco desenvolvida, no sentido de entender essa amplitude que ficou preservada em algumas culturas orientais, a gente tem que fazer todo esse caminho de volta, né? Tudo bem, também não é o grande prejuízo, desde que a gente não pare para se lamentar. E esse é o grande ponto que a gente precisa sair do processo reativo da vítima, né? As coisas são como são, e isso a gente não pode mudar. O que a gente pode mudar é como a gente se comporta diante disso. E todas as Shaktis anteriores foram trazendo processos para nós. Se a gente passar uma vida brigando porque tinha que ser assim e não é, a gente volta lá em Sati.
E aí a gente tanto pode seguir a nossa existência pedindo para alguém resolver pra gente, no caso dela, Shiva, ou a gente vai incorporando os nossos poderes, lembrando que nós somos Parvati e que nós não estamos perdidas aqui. Então a nossa essência precisa ser recuperada, mas a gente precisa integrar os outros poderes para que a gente possa ter essa experiência aqui. Do contrário, a gente se entende totalmente destoado do sistema e aí acontece o descarte da vida, né? Por meio de suicídio ou mesmo abandono das perspectivas, passa uma vida inteira alheio à sua própria possibilidade de crescimento. Então, o que é importante a gente entender que nós temos esses dois grupos informacionais. Esse é o primeiro ponto. O segundo que eu gostaria de trazer nessa mesma questão ainda da sabedoria é, independente de nós estarmos falando da sabedoria mais profunda, a sabedoria akáshica, ou a gente está falando da sabedoria de linhagem, o que precisa ficar claro para nós é, tanto um quanto o outro tem as suas polaridades. Dentro da sabedoria akáshica, a gente vai ter desde das escolhas que vão lá, que tocam lá nos seres sombrios dos demônios, que são os problemas do ego, que já vão ser feitos lá atrás, até a escolha de luz. Então, tanto um quanto o outro tem as suas polaridades. Na questão da linhagem, a gente tem hoje um movimento em nível mundial de resgate da ancestralidade. Mas uma coisa que a gente precisa compreender é, não vai ter mais condições hoje da gente viver como os nossos ancestrais viviam. O que a gente pode recuperar são as métricas de relacionamento, os valores, a ideia de relação com a terra, a vontade de ficar juntos uns com os outros, a busca de superação no coletivo, trabalhos cooperativos, esses elementos sim. Mas a gente também tinha, mesmo nessas tradições, problemas clássicos, como por exemplo, no Ocidente a gente tem a visão da violência, que é essa ideia da dominação, o homem que domina a natureza e tudo mais, né? Tem essa visão do masculino e do feminino bem distorcido. Se a gente for pegar um exemplo indiano, a gente também vai ter, por exemplo, a ideia das castas. Quem nasce numa casta não pode se relacionar com pessoas de outra. E não é todo mundo que vai vir com os mesmos desejos e sonhos, pelo fato de ter vindo numa casta X ou Y. E isso também não é respeitado. Então, a busca profunda hoje é de que a gente resgate os valores, a gente se lembre de toda essa sacralidade, mas que a gente vá um pouco mais longe do que os ancestrais puderam ir com os recursos que eles tinham. Então hoje a nossa missão de honrar toda essa linhagem é a gente conseguir entender que o que nós viemos fazer aqui é honrar o nosso Dharma. E esse Dharma vai ser exatamente necessário e funcional para a sociedade em que nós vivemos. Se cada um realizar os seus propósitos de coração, nós temos uma cura em nível global, em nível humanitário. Se isso vai acontecer ou não, a gente não pode decidir. Mas a escolha precisa ser feita. Para que lado que você vai levar a sua história, ok? Então, essa o conhecimento, a sabedoria, a purificação de Sarasvati na lógica de conhecimentos que a gente vai começar a trabalhar. Agora a gente vai ver um outro aspecto, vamos dar um mergulho um pouquinho mais profundo no nosso próximo tema. Vamos lá?